O nobre jovem rico. De quem será que está falando isso? Quem é esse jovem rico? Está narrado em Marcos, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, ao partir do versículo 17. Evangelho de Marcos. Marcos quer dizer, aqui tem umas explicações sobre esse nome, Marcos, que diz aqui, martelo grande, brilhando, varonil. Seu nome era João Marcos, primo de Barnabé. Jesus, nesse livro, ele é o realizador de maravilhas. Evangelho dirigido aos romanos, escrito entre 50 e 60 depois de Cristo. O Evangelho de Mateus, ele está em primeiro lugar. Diz aqui o índice que o Evangelho de Mateus foi escrito 70 anos, ou 85 anos nessa faixa, de 70 a 85 anos depois de Cristo. E Marcos, 50 a 60 anos. Depois tem os outros, vou falar porque vai demorar um pouco. Então, aqui no versículo 17, todos acharam? Então vamos ler. E saindo ele para seguir seu caminho, veio correndo a ele um homem que, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Versículo 18. Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom a não ser um só, que é Deus. Os mandamentos tu sabes: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não desfraudarás, honra teu pai e a tua mãe. Ele, então, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isto guardei desde a minha mocidade. Então Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois vem, toma a tua cruz e me segue. Mas ele, entristecido por esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas posses. Até aqui por enquanto. Vocês notem bem que esse jovem aqui, quando Jesus ia saindo pelo caminho andando, esse jovem veio correndo atrás de Jesus. Esse homem. E chegou ajoelhando aos pés de Jesus, diante de Jesus, ele fala aqui. E ele fez uma pergunta, disse: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bom mestre. Agora, quantos hoje, no nosso tempo, chama de Deus de bom, chama de Jesus de bom mestre, até ajoelhas perante o nome de Jesus, né? Chamando de Jesus de bom, só chama Jesus de bom, mas não tem Jesus como Deus, não reconhece Jesus como Deus, como Salvador. Não adianta falar que Deus é bom, não adianta só dizer que Deus é bom, que Jesus é bom, que Deus é grande,
que Deus tem poder, não adianta. Isso é ser religioso, um bom religioso, reconhecer que Deus é bom. Deus é bom. Mas ele não pede por ajuda física. Por que ele não pediu? Ele não veio atrás de Jesus pedir ajuda física, ajuda financeira, porque ele era rico. Disso ele não precisava. Quantos ricos que tem hoje tem fartura de tudo que tem neste mundo? Ele tem com sobra. Não precisa pedir nada para ninguém. Não precisa pedir nada fiado para ninguém. Mas falta outra coisa que ele não tinha, a vida espiritual. Ele tinha dinheiro, ele tinha os bens, as posses que dizem, mas ele não tinha a vida eterna. Ele não tinha paz interior. Paz. É melhor ser pobre para o mundo, mais rico com Deus. Ter a paz interior de quando você deitar no seu travesseiro, na cama, tem prazer, aquele privilégio de orar ao Pai em nome do Filho. Por isso que é bom ter. Mas ele não tinha. Ele perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele estava preocupado, é aquela salvação da alma dele. Certamente ele queria ouvir a palavra de Jesus. Ele esperava que Jesus ia confirmar o que ele estava crendo. E só que veio tirar uma satisfação com Jesus, num certo sentido, para ele ser aí conformado. Jesus, não é isso aí, você está no caminho certo. É isso talvez que esse jovem estava esperando e muito espera hoje. Não, você está no caminho certo, segue isso aí. E falando que a sala que Jesus disse, não assim, ó, depois ele chega lá. E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom a não ser um só, que é Deus. Jesus respondeu para ele, agora a pessoa pensa, mas Jesus não se considerou bom. Que eu já vi pessoa dizer isso. Nem Jesus se considerou bom quando deparou com esse jovem, esse moço, esse homem rico. Jesus disse para ele, mestre, no linguajar que ele falou, Jesus respondeu: por que me chamas bom? Se não há, a não ser um que está no céu, que é Deus. Porque ele enxergou Jesus como um bom mestre, um simples bom mestre. Ele não viu Jesus como Deus. E Jesus era e é Deus. Era Deus. Eu estava aqui e é. Então, Jesus respondeu para ele: não é para declarar que o próprio Cristo não era bom, mas para que a palavra bom seja colocada em sua perspectiva apropriada, porque Cristo é Deus. Mas ele não colocou ela no lugar certo, a palavra não foi apropriada. Ele viu como que Jesus andava, como que Jesus falava, como Jesus ensinava. Então, bom mestre. Aí Jesus fala para ele: os mandamentos tu sabes. Então Jesus atrai o homem jovem para a palavra de Deus. E é isso que nós temos que fazer. Eu procuro praticar isso. Quando a pessoa faz um elogio, que é acostumado fazer para um irmão nosso, que vocês sabem quem que é. Quem que é? Félix Rassi, 98 anos. Então, eu tenho falado e falo, não devemos deixar passar em branco. Ele é bom
Por que que ele é daquele jeito? Porque ele é um cristão verdadeiro, aceitou Jesus com 17 anos mais ou menos, morou nos Estados Unidos, um homem de cultura, um homem muito sábio, médico muito bom, mas um cristão levou a ele chegar a esse nível que ele chegou, de se humilhar e ser bom e conquistar a população. Mas a população crê que ele é bom, gostam dele, amam ele, mas não seguem o que ele ensina. Eu tenho que falar para a pessoa ficou até um pouco sentida comigo. Porque se admira tanto, você admira ele tanto como um médico, como um homem. Mas como cristão não crê, não aceita o que ele prega, o que ele pregou, ensinou. Então Jesus atrai esse jovem para a palavra de Deus. Então nós devemos atrair para a palavra de Deus. Tanto em um sentido positivo como em negativo. Por lado do homem era negativo. Ele queria saber como ela salvava a vida eterna, mas por obras, pelo que ele fazia. Só queria o endosso de Jesus. Jesus aprovasse a ele. Aprova, não, está certo. Positivo porque a palavra sozinha tem a resposta. E negativo porque isso lhe mostrará como um espelho onde ele se encontrava errado. A palavra mostra isso. Você depara com a Bíblia, ela mostra o nosso lado negativo. E quando você olha para Cristo, você vê o lado positivo, porque a salvação é pela fé, nas obras de Cristo. Aqui Jesus diz, não adulterarás. Então, ele diz que tirava isso de letra. Quantos que não tem isso hoje? Não adulterarás, não matarás, não furtarás. Olha, não dirás falsos testemunhos, é falar da vida do próximo, do outro. Falso testemunho, falar mal, inventar, nem falar a verdade, muito menos a mentira. Não defraudarás, e falar, honra o teu pai e tua mãe. O filho deve honrar o pai e a mãe, até na hora da morte. Nunca deixar que o pai fique triste e sentido com o filho. Que o pai, honrar o pai e a mãe, assim, que eles vejam que eles são amados. É muito prazer o filho respeitar o pai e amar o pai. O maior presente quando eu recebo do meu filho, quando eles vêm, me abraça e me beija. Minha filha abraça e beija. Ensina os netos, beija o vovô, abraça o vovô. É isso, irmãos, é isso. Não é um filho que não respeita o pai, vergonha o pai, vê o filho no caminho das drogas, vê o filho no caminho errado. Então ele ensinou, honra o pai e a mãe. O filho não deve desonrar o pai e a mãe. Dá trabalho para o pai e a mãe. Honra o que ele aprendeu do pai. Que o pai, todo pai, desde pequeno, ensina coisas boas para o filho, mas ele não sabe o que vai ser mais tarde, o que vai criar. Não há vida eterna em guardar os mandamentos. Não há vida eterna no praticar boas obras. Toda essa lista que ele diz. Tão maravilhosa que é essas obras. Quanto elas são. Se fosse assim, ele não procuraria Jesus. Ele não procuraria a satisfação da consciência. Que a consciência dele não estava satisfeita. Se isso salvaria, desse paz a ele, paz espiritual, ele não procuraria Jesus. Bom ter as duas coisas, você ter o conforto material, mas ter a paz com Deus. Você saber que você não confia naquilo.
que lá em 1 Timóteo, Paulo disse para Timóteo, eu vi uma frase esse dia, uma pessoa esquece se errada, é o amor ao dinheiro, o amor peça demais, eu falei, o amor ao dinheiro é a raiz, não é o dinheiro que é o mal, a pessoa está falando o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, ser muito apego ao dinheiro, muito apego ao dinheiro. Dinheiro é para saber gastar, saber economizar, mas não pode pôr ele em cima de Deus. Então a consciência dele estava perturbada, inquieta. Quantos jovens, quantos homens novos, já de idosos, se não fica com a consciência perturbada, porque não entendem, ignorante tal, está tão categorizado a mente que tanto faz a água correr para baixo como correr para cima, que ela não corre para cima mesmo, né? Só se for com bomba, e assim por diante. Mas a mente. Mas quando ouve a palavra de Deus, e ela entra um pouquinho lá na cachola, vamos dizer, no cérebro, a pessoa deve ter juízo, que é a Bíblia. O que adianta aqui, irmãos, nós só pregarmos coisas boas, só pregar alegria, só alegria, como diz o outro, só satisfação da carne, e a alma, que é o principal, é a alma. Aqui no 21, então Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse. Sabe que outra versão diz diferente? Aqui diz, o amou e disse. Tem alguma que não, em vez da palavra amou, aqui, amou, apesar de que ele realmente não tinha guardado os mandamentos, como ele dizia. Ele pensava que guardava os mandamentos. Como ele estava afirmando, o que Jesus já sabia e sabe tudo. Fala amor também aí, irmão Paulo? Uma coisa, Jesus disse para ele assim no 21, uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo quanto tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e depois vem, toma a tua cruz e segue-me. Não é para isso pôr em prática, ou sair vendendo as propriedades e dar tudo para os pobres, mas como que na situação que ele procurou em Jesus, ele já tinha falado que ele tinha guardado tudo, desde o tempo da mocidade, de pequeno, né, de novo. Mas Jesus quis ver onde é que estava o coração dele. Jesus põe o dedo diretamente sobre o problema do homem hoje. Renúncia. Muito não segue a Cristo por causa disso. Uns por causa das outras, acho que vão na igreja, vai só dar dinheiro para a igreja, vai deixar o pastor rico, tem muitos milionários, empresários ricos, que só prega dinheiro, está interessado só em dinheiro. Deus é que julgue, não estou julgando, não vou julgar, mas mostra isso. Então o problema do homem é isso. E não quer vir para a igreja. É claro que a igreja precisa de dinheiro. A igreja depende da contribuição dos irmãos. Claro que precisa. Isso é bíblico. E depois fala para ele, vem, toma a tua cruz e siga-me. Cristo diz ao jovem aqui, e a todos os outros, a esse respeito, que a salvação está nele, não está nos bens. E é só por intermédio, através da cruz, que podemos seguir realmente a Cristo. Tem que ter uma cruz para carregar. A cruz quer dizer renúncia.
Cristo morreu na cruz para nos salvar. Nós não precisamos morrer na cruz, nós temos que morrer numa cruz para sair do mundo, porque isso é uma cruz. Você tem que morrer para o mundo, morrer para os pecados, morrer para aquela velha vida, não praticar mais aquilo que fazia e seguir a Jesus. Jesus disse: segue-me. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Mas aqui, entre nós, cristãos desta igreja, um segue a Cristo mais de perto e outro está mais longe. Tem que brotar um desejo. Tem que brotar um desejo para seguir a Cristo. Renúncia. 22. Mas ele, entristecido por esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas posses, diz aqui. Nós vemos que a atitude de milhares ou de milhões, não sei quantos vamos dizer, como ele deseja a salvação, mas em seus próprios termos, nas suas condições, do jeito. Muitos querem a salvação. Ninguém quer ir para o inferno. Para o mundo ninguém vai para o inferno. Todo que morreu foi para o céu. Morre alguém, você ouça falar: que Deus o tenha. Não fala nem o português correto. Que Deus o tenha. Que Deus dá um lugarzinho no céu. Esse descansou, esquecendo que Jesus pagou a conta. Não vai para o céu sem passar por Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é a porta. Fica tudo aí. Morre e ninguém leva nada. Leva se ele for um cristão que trabalhou para Jesus, foi fiel aqui nessa vida. Aí as obras acompanham ele, as boas obras. Então ele retirou-se triste, porque possuía muitas posses. A única posse que realmente importa, o que é? Que ele não tinha. Salvação eterna, vida eterna, dos céus. Isso ele não tinha. Ele não tinha. Ele era um jovem triste, uma pessoa triste. Uma advertência aos ricos, agora que é o 23. Então Jesus, olhando ao redor, diz a seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Não são as riquezas que constituem o pecado, mas a atitude para com elas. Atitude. Como eu falei de 1 Timóteo, aqui eu vi que eu escrevi aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Olha, toda. 24. E os discípulos se espantaram de suas palavras. Mas Jesus, respondendo, voltou-lhes a dizer: filhos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que confiam nas riquezas. Mais fácil é passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Note bem esse versículo. Os judeus daquela época, daquele tempo, pensavam que a riqueza era a aprovação de Deus. Pensavam que quem era rico, porque ele tinha Deus, Deus estava aprovando. E o contrário. Da mesma forma, eles pensavam que a pobreza era a desaprovação de Deus.
maldição de Deus, eles pensavam. Mas Jesus respondendo, ele disse: filhos, Jesus está usando esta palavra, e ele agora os leva uma vez mais à sua dissertação a respeito do recebimento do reino de Deus como uma criança. Eles devemos receber o reino de Deus como uma criança, porque uma criança, ela, na simplicidade, uma criança não tem malícia. Então nós adultos, nós temos que fazer como uma criança, ser simples, não ter malícia, ser contente com o que tem. Então por isso que ele disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que confiam nas riquezas. A confiança nas riquezas que constitui o pecado. Confiar na riqueza. O meu primo falava para mim assim, naquele tempo, ele era solteiro ainda. Naquele tempo tinha um filho do neto lá, o Ferraz, chamava... Como é que era o nome dele? Esqueci. Já esqueci o nome, lembra? Não, o neto, filho dos Henrique, como é que... ele foi vender a propriedade do Luizinho Soares porque eles queriam comprar. Naquele tempo, foi corretor, mas não deu certo. Ele viu todo o conforto dele lá, ele chegou e falou para mim: Tchãozinho, porque ele falava Tchãozinho, eles têm um pedaço do céu aqui na terra. Porque eu tinha ido um dia na fazenda, ele conversou comigo e falou assim: vê aquela propriedade lá, se vende. Ele falou: eu não vou mexer com isso, né? Não tinha nem tempo, né? Aí eu falei para o Sérgio, ele interessou, ganhou uma corretagem que ele me repartia comigo, e depois não deu certo. Aí esqueci o nome dele, do rapaz lá. Ele era jovem, neto do... Então ele falou para mim, eles têm um pedaço do céu aqui na terra. Tem, o rico goza neste mundo. E quanto não tem hoje, lá fora, mansões, não tem como falar. Acho que a gente não sabe nem entrar lá dentro, nem como sentar numa cadeira daquela lá. Que nós gostamos de coisa à vontade, acostumado assim, né? Da simplicidade, da humildade, do interior. Então, eles gozam aqui, mas é provisório, é pouco. 26. E eles se espantaram mais. O 25. Mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha, que está falando, do que o rico entrar no reino de Deus. A palavra que Jesus usa aqui para agulha não se refere ao arco na parede, como alguns pensam. Que tem já vi duas explicações disso. De um arco assim lá, que o camelo passa esfregando. Mas aqui também tem duas explicações. Dizem que refere-se o aço na parede, como alguns pensam. Não refere um aço na parede, como alguns pensam, mas o tipo de agulha usada com linha. Pelo que ele está explicando aqui, talvez seja agulha de costurar. Não passa menos. Mas depois ele fala aqui no versículo 26. E eles se espantavam mais, dizendo entre si: então quem poderá então se salvar-se? Aí Jesus respondeu. Então Jesus olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus usou isso aqui no sentido figurado, provavelmente que nenhum vai passar no fundo com agulha, mas para Deus não é nada impossível. Dizer que o quanto que é difícil até para a gente passar uma linha na agulha. Tem que ter uma vista boa e ter prática. Tem hora que você não consegue, tem um pequenininho,
que nem tem no fundo, onde eu precisei dela aí, ó, nem com óculos, nem com lupa, não passava a linha, é difícil. Por isso que ele está fazendo a comparação. Vê que é só os pobres, é difícil ter um rico na igreja. Rico, como ele está dizendo aqui, em muitas posses. Então Jesus, olhando para ele, disse. Então Jesus sabia que a sua declaração ia produzir esse tipo de reação. Jesus já sabia. Para os homens é impossível. Seja rico ou pobre, é impossível ser salvo sem Deus. Tanto pobre como rico. Sem Deus é impossível. Não salva, é impossível porque não salva. Sem Deus, sem Cristo. Mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Só por Deus o processo da salvação é possível. Por Deus. Confiar nele e aceitar ele, enquanto é tempo, enquanto está vivendo. 28. Então Pedro começou a lhe dizer: eis que nós deixamos todas as coisas e te seguimos. Por esta declaração, Pedro mostra que ele ainda pensava em termos de riqueza, em vez de riqueza espirituais. Nós deixamos tudo e seguimos. Queria, certo, falar, ver a resposta de Jesus. E no 29, Jesus respondendo, Jesus disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, pai ou mãe, mulher ou filho, ou herdades, por minha causa e do Evangelho. 30. Que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casa, irmãos e irmãs, mães, filhos e herdade, com perseguições e no século vindouro e a vida eterna. Presta atenção, irmãos. Quando eu fui, aquela vez que eu fui daqui, fui convidado para ir lá em Três Lagoas, passei em Pereira Barreto, eu lembrei isso. Quem deixou casa, se deixou irmão, se deixou. No caso meu, eu fui o último, não deixei. Eles que me deixaram e seguiram. Mas o resultado, o lucro é esse. Fui lá, passei primeiro Pereira Barreto. Aqueles irmãos, na igreja de Pereira Barreto, do irmão Márcio, os irmãos lá são igual nós aqui. Eu olhava o irmão Márcio no meio, porque o Márcio ele é um homem estudado, ele é gerente, ele é empresário, ele é engenheiro, gerente de banco, não sei se é Itaú, Banco do Brasil, ele tem todas as qualificações do status deste mundo, um homem muito estudado e humilde. E olhava lá, eles fizeram um almoço para nós, tudo recebia bem, tudo queria que ficasse, ele queria que pousasse, queria ficar aqui, pastor, prega para nós essa noite aqui, e tal, aquelas coisas eram todas. Você vê, pessoa que a gente nunca viu, que eu nunca tinha visto. Fomos para Três Lagoas, lá, mesma coisa. Então, quer dizer que se aumenta a família, irmãos e irmãs em Cristo. Fui em São Paulo aquela vez na igreja de Osasco, lá de Jardim das Flores. Como que foi recebido também? Que tudo cumprimenta, tudo quer saber. Quer dizer, precisa de ver, é assim. Então a gente passa. E se você não for cristão, sai, pega a pasta e viaja para ver se é recebido assim. Não. Mesmo indo na comunidade que eles fazem parte. Cristão é cristão. O amor em Cristo une. Então por isso que disse aqui, ó. Então Pedro perguntou, falando para ele. E Jesus respondendo, disse: refere-se a todos os cristãos, não só os 12. É todos que deixaram para seguir ele. Que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, pai ou mãe, mulher ou filho, ou herdades, quer dizer, riquezas, por minha causa e do Evangelho.
Para muitos, Jesus é só um meio para um fim, em outras palavras, conseguir o que eles querem no campo das coisas materiais. Muitos estão correndo atrás de Jesus, correndo atrás de coisas materiais, coisa da carne, cura, milagre, ter dinheiro, ter promessa. Muito está correndo porque está enganado. E Jesus, ele desmente isso. Jesus não aceita isso. Essa explicação, essa promessa, esse prometimento. Ele não aceita isso. Completamente. Isto aqui está ao contrário disso. Ele diz que tudo deve ter colocado em segundo lugar, depois dele. Você pode ter os bens, você pode trabalhar, negociar, adquirir, conseguir comprar casa, se puder, comprar carro bom, novo, assim o que desejar. Mas desde que Cristo esteja em primeiro lugar, não ter um carro em primeiro lugar. Não esqueça o dia que o irmão Paulo disse aqui, ó, compra um carro zero e põe na frente aí, você fica preocupado com ele. Síndico risca, tudo. Todo mundo é assim, não quer que risque o carro, né? Mas não esquece. Às vezes a pessoa não quer riscar o carro, não quer fazer nada e risca o nome, o testemunho de Jesus. Não quer manchar os nossos bens materiais, não quer manchar a casa, mas mancha o testemunho de Jesus, o nome de Jesus que está em nossas vidas. 30. Que não receba 100 vezes tanto, ó, 100%, vamos dizer assim. Já neste tempo, nesta vida presente, não está contando por vir, porque aquilo lá não se discute, não tem igual. Em casas, irmão, você vai, você acha hospedagem. Vai lá em Bauru, lá para ver, na casa dos irmãos lá, fala. Ele já sabe, os irmãos, é bem recebido. Temos o uso destas coisas, irmão, e só por elas já devemos estar preocupados com as coisas que nós já temos, já é muito. Ora, com perseguição, ele está dizendo, e no século vindouro e na vida eterna. Ó, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e herdades, com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Tem agora perseguição, no final a vida eterna. Então ele diz aqui, infelizmente a maior parte da perseguição virá da família e virá da própria igreja. A igreja precisa ter muito cuidado, vigiar, para ela mesma não perseguir ela mesma, perseguir um irmão, perseguir um irmão fraco, perseguir um irmão. Eu ia pregar hoje outro, Romanos 14, sobre escândalo, comidas e bebidas, que comer, não julgar aquele que come, não julga aquele que não come, assim. E depois estudei aquilo, depois estudei e achei interessante, Deus permitiu. Então, por isso que ele disse, e no século vindouro a vida eterna, o mundo por vir, o mundo futuro, ele é eterno, que deve ter a vida eterna para entrar naquele mundo. Isso é o que vale para nós. Isso é quem tem Cristo. Agora ele diz no 31, porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros que são os primeiros. Israel, embora primeiro, será o último, devido à recusa que tiveram com Jesus Cristo, o Messias.
E a igreja, embora a última, será a primeira devido à aceitação de Cristo. Israel foi o primeiro chamado e vai ser o derradeiro. E a igreja, os gentios, foi o último. E se tornou o primeiro que vai entrar. Agora, no versículo 32, outra vez Jesus fala de sua morte e ressurreição. E iam no caminho subindo para Jerusalém. E Jesus ia diante deles, e se maravilhavam, e lhes seguiam atemorizados. Então, voltando a tomar os 12 à parte, começou a lhe dizer as coisas que lhe devia acontecer, dizendo: eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes e escribas, o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, o escarnecerão, o açoitarão, cuspirão nele e o matarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Então Jesus começou a falar isso para eles. Eles estranharam. Então apresenta aqui Cristo andando na frente de seus discípulos, e com o objetivo e um motivo também. Às vezes nós queremos ir na frente de Cristo. Nós temos que seguir as pisadas de Cristo, por onde ele passou. Ele ensina, ele é o caminho, então nós temos que ir junto com ele. Não pode deixar de ir Jesus. E eles se maravilhavam. Havia algo a respeito dele que era diferente. Eles viram, naquele momento, eles viram algo diferente de Jesus naquele instante, que parecia ou era uma grande tristeza, pelo que Jesus tinha falado. Então, ele seguiam atemorizados. Fala não dos discípulos, mas também de todos que estavam perto dele, perto de Jesus. Então, voltando a tomar os 12 à parte, aí ele separou, além de outros, começou a lhe dizer as coisas que lhe havia de acontecer. Então, ele já lhe havia dito isto várias vezes para os discípulos, mas eles ainda não entendiam. E nós já entendemos que nós lemos, está aqui registrado, tudo como aconteceu com Jesus. Pensa bem, Jesus pessoalmente, pessoas que tivessem naquele tempo, hoje Jesus falando para nós, andando, tudo que ele ia entregar, ia ser morto, e assim, 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 que ia cuspir nele. Imagina, que privilégio que tiveram aqueles homens, aquela gente, que cultura que eles tinham, que jeito que eles viviam, qual era, como é que vamos dizer, o status deles, o modo deles se comportar, como que eles viviam, como é que eram, o que eles pensavam, como é que eles se vestiam, como que eles falavam. Então, no 33, eis que subimos a Jerusalém. Eles tinham ido a Jerusalém várias vezes no passado, mas esta vez seria diferente, pelo que Jesus estava falando para eles. Então Jesus ia ser traído por Judas, que o condenarão à morte. Ia receber a sentença, o nosso Salvador. E o entregarão aos gentios, aos romanos. Tanto os judeus como os gentios o faria isso. E o matarão, quer dizer, ia crucificar Jesus. Mas ao terceiro dia, ele disse aqui no final do versículo 34, ele ressuscitará.
Jesus prediz para ele sua ressurreição, justamente como ele já lhe havia dito várias vezes antes. Mas eles realmente não acreditavam. É duro de acreditar, põe naquele tempo, é duro de acreditar isso. Que aquele companheiro, aquele mestre que ele estava seguindo, estava amando tanto junto, curando, tinha pegado aquele conchego, aquele carinho, aquele amor, aquela confiança, aquele afeto. Depois está falando que vai ser entregue, vão matar ele, vai morrer e vai ressuscitar. Eles achavam absurdo isso, não entendiam. Até depois não entendia, nem as irmãs não entendiam, não compreenderam. 35. Então Tiago e João, filho de Zebedeu, chegaram-se a ele, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que pedimos. E ele lhes disse: O que querem que eu vos faça? E eles lhe disseram: nos concede que a tua glória, que em tua glória, isso já estava entendendo para o jeito, ó, nos assentemos um à tua direita e outro junto à tua esquerda. Já pense bem o que já passou na cabeça dele. Um pouquinho de interesse, né? Eu quero um lugar melhor. Eu quero melhor, que não direita e esquerda. Tudo por causa do jeito que Jesus era, a posição que ele era. Você está deixar o rei sentado no meio. Mateus afirma que foi, lá no Evangelho de Mateus, né? Que foi Salomé, sua mãe, que evidentemente viajava com eles, né? Como tendo feito o pedido. Mateus capítulo 20, versículo 20 fala isso. E os filhos o induziram a fazer tal. Então que os filhos falaram para a mãe, para ela já falasse para Jesus reservar esses 2 lugares. É a mesma coisa, fala, ó, me reserva um lugar lá, hein? Então, e aí eles constituiu o pedido mais egoísta, com que frequência nos aproximamos dele da mesma maneira. E nós fazemos isso a mesma coisa com esse pedido egoísta. Pedimos tantas coisas nas orações, vocês notem bem, mas não, às vezes não pedimos crescimento espiritual, pedimos saúde, pedimos tanto, abençoa isso, abençoa aquilo. Pedir para que eu melhore a minha vida espiritual, o meu testemunho, que nós dependemos dele. Devemos orar isso a Deus, pedir que me livra dos laços do maligno, que eu não caia em nenhuma cilada do diabo, que eu me desembarace mais para ir para a igreja. Nós não devemos orar assim: se for da tua vontade que eu vou na igreja. Vocês creem que essa noção, esse pedido está correto? Não está correto. Não é a vontade dele que vai na igreja? Ele não disse em Hebreus, parece que em Hebreus, não abandonando ou deixando a sua congregação, como é costume de alguns. Então é isso. Amém, irmãos? Vamos orar. Santíssimo Deus, amado Pai, agradecemos por esta oportunidade que Tu nos deste. Pai, muito obrigado pelo culto, pela Tua palavra. Abençoa, Pai, pelo esse culto que foi realizado. Abençoa os que vieram aqui, os que estamos aqui, e que possamos estar nos próximos cultos, Pai. Nos dê uma boa noite, uma boa semana de cada um que estamos aqui, a todos nós. E com perdão de nossos pecados, Pai, em nome do Teu Filho que pedimos, em nome dele agradecemos. Com perdão de nossos pecados. Amém. Você sabe que eu pensei que era trovão que estava dando, era o vento aqui? Então vamos louvar a Deus.